E agora o nosso assunto é a obesidade. Até porque atualmente a obesidade é considerada como uma epidemia mundial. Mais da metade dos adultos tem peso considerado além do normal e entre crianças e adolescentes esse percentual de sobrepeso chega a 13%. Nós recebemos aqui no estúdio a Jéssica Viel, endocrinologista. Bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Milena. Jéssica, quais são as características de uma pessoa obesa? Existem tipos de obesidade? Conta um pouco para nós o que caracteriza uma pessoa obesa. Tá. A obesidade ela é caracterizada, então, pelo índice de massa corporal, que é um cálculo feito através do peso dividido pela altura ao quadrado. Então, se esse valor for igual ou maior a 30, a gente está diante de um indivíduo com obesidade. Em relação aos tipos de obesidade que tu me perguntou, então o principal tipo de obesidade é a obesidade exógena, que é aquela obesidade causada tanto por fatores ambientais como por fatores genéticos. Mas nós temos também obesidade relacionada a doenças endocrinológicas, transtornos psiquiátricos, ao uso de alguns medicamentos e até síndromes genéticas. Quais seriam esses fatores ambientais e genéticos? Abre um pouco para nós sobre isso. Tá. Em relação aos fatores genéticos, então tem alguns pacientes que já têm uma propensão genética maior, assim, a facilidade do ganho de peso. E em relação aos fatores ambientais, nós temos, por exemplo, uma alimentação que não é saudável, uma alimentação, então, rica em calorias e pobre em nutrientes, pacientes que são sedentários, então eles não têm atividade física regular, não se movimentam, não se exercitam, pacientes que não conseguem controlar o nível de estresse, têm um sono ruim, além de hábitos ruins como tabagismo, etilismo e uso de outras drogas. A questão da obesidade, ela pode desencadear outras doenças nos pacientes também, né? Que tipo de complicações que esses pacientes podem ter, independente de idade? Tá. São várias doenças, tá, que podem estar associadas à obesidade e dentre elas nós temos diabetes tipo 2, hipertensão arterial, a doença arterial coronariana, que pode levar ao infarto agudo do miocárdio, gordura no fígado, que pode chegar a desenvolver uma cirrose hepática, doenças osteoarticulares, então dores nas articulações, dores crônicas na lombar, nos joelhos, infertilidade, além de aumento de risco de alguns tipos de câncer. É importante a gente salientar também, né, a gente trouxe no início que existem fatores genéticos, né? A pessoa que sabe que tem esses fatores genéticos, essa tendência a engordar, que tipo de cuidados ela pode tomar? A melhor forma de tentar prevenir uma obesidade é ter um estilo de vida mais saudável, então bons hábitos de vida. Então, se esse paciente procurar ter uma alimentação mais saudável, praticar atividade física com regularidade, evitar hábitos ruins, né? Então, cigarro, álcool, ter uma qualidade de sono adequada e tentar reduzir nível de estresse vai ajudar para que previna essa doença. Essa questão do estresse, ela também é um fator que pesa na questão da obesidade? Sim, porque o estresse ele acaba até desencadeando alguns comportamentos que auxiliam no aumento do apetite, alguns perfis alimentares, né, que acabam sendo associados à compulsão e acaba favorecendo então esse ganho de peso. Tipo, tô estressado, vou comer um chocolate para descontar. Eu vou comer um chocolatinho para acalmar o coração, né? Então, a gente vê muito isso. Outra questão que é importante a gente salientar, né, é que sempre é um conjunto, porque tem gente que, eu quero emagrecer, vou parar de comer tanta coisa, mas daqui a pouco não faz uma atividade física, tá muito estressado, então não adianta, né, precisa ser um conjunto. Eu sempre digo que não existe uma fórmula milagrosa, tá? Não tem nada que vai ser assim, eu vou fazer isso e vai resolver de forma rápida e deu. É um projeto de vida, né? Então a gente tem que melhorar, fazer uma reeducação alimentar, ter hábitos saudáveis para conseguir manter essa perda de peso.
porque toda vez que a gente tenta perder peso, o nosso organismo ele ativa mecanismos que vão contra essa perda de peso. Então, por isso que é um processo difícil, mas é um processo possível. Quando a gente perde peso, o nosso corpo tenta sempre voltar ao maior peso que já teve na vida. Então, com a perda de peso, a gente tem, junto com a perda de gordura, temos também a perda de massa muscular. E essa perda de massa muscular acaba atrapalhando no gasto energético. Além disso, o metabolismo fica mais lentificado, que também atrapalha nessa perda de peso. E aumenta os hormônios estimuladores do apetite, que também facilitam nesse processo. Então, é um processo complexo, mas é super possível e com auxílio médico, com acompanhamento, com a motivação do paciente, a gente consegue ter ótimos resultados. Dentro dessa linha, né, do que a gente pode fazer para evitar e de como perder peso, eu quero te fazer uma pergunta sobre os chazinhos para emagrecer, os remédios para emagrecer. Isso realmente ajuda? É saudável o paciente tomar isso? E outra coisa, a frequência disso, né? Porque tem gente que toma o chá, emagrece, depois volta tudo de novo, né? Então, tem essa bola de neve também, né? É, exato. Assim, ó, não tem como eu generalizar um tratamento que seja ideal para todo mundo, né? Então, a gente precisa fazer uma avaliação em consulta para entender o contexto do paciente e o perfil daquele paciente. Então, às vezes nós vamos ter pacientes que basta uma mudança de estilo de vida para ter um ótimo resultado. Em outros momentos, mais relacionado à obesidade mesmo, geralmente a gente precisa entrar com medicamentos, com drogas anti-obesidade. Em alguns casos, até tratamento cirúrgico. Agora, um chá que vai resolver todos os problemas não existe. O chá pode entrar ali na questão da dieta, a gente tem o acompanhamento conjunto com a nutricionista, ele pode auxiliar no plano alimentar ali desse paciente, mas ele não vai resolver o problema, não vai ser a cura. Um desses tratamentos cirúrgicos é a cirurgia bariátrica, né? Uhum. A cirurgia bariátrica, ela tem as suas indicações, então ela vai ser indicada para aquele paciente que tem uma obesidade grau 3, que é o IMC, aquele índice de massa corporal que eu falei lá no início, maior ou igual a 40, ou uma obesidade grau 2, que é um IMC maior ou igual a 35, com alguma doença já associada à obesidade. Eu acho que a gente falou antes de formas de prevenir, né? Mas eu quero trazer a questão de prevenir desde a infância, né? De que forma a gente pode prevenir essa questão da obesidade e incentivar esses hábitos saudáveis desde a infância? É muito importante que você tenha comentado isso, trazido isso, porque a gente vê que a obesidade nesse público de pacientes tem crescido muito, tá? Então, e justamente porque nos últimos anos a gente teve essa mudança de estilo de vida bem importante. As crianças, elas estão muito expostas a telas, elas ficam muito no celular, no iPad, na televisão e se movimentam pouco. Elas não brincam, né? Acabam não se movimentando, isso atrapalha no gasto energético. Além do tipo de alimento que a gente tem muito disponível hoje em dia, é muito alimento industrializado, ultraprocessado, de fácil acesso, que acaba atrapalhando nisso. E também tem a questão de genética, né, que a gente falou lá no início. Então, se essas crianças já têm na família pai ou mãe obesos, elas vão ter uma chance maior de desenvolver a doença. Tá certo, Jéssica, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço.